Fala pessoal, estamos iniciando mais um Chuva de Ideias e hoje uma edição especial com o nosso convidado Luiz Fernando, pastor Luiz Fernando, mais conhecido como Luiz Fernando de Lima Soares. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que Deus possa te usar, que o seu testemunho possa edificar a vida das pessoas que estão assistindo esse programa, né? Muito obrigado por o senhor ter aceitado a compartilhar conosco a sua história de vida. Amém. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui e mais ainda compartilhar esse testemunho de vida, de bênçãos que ao longo desses anos eu tenho recebido de Deus. Amém. É uma história longa, mas eu acredito que vai valer a pena. Com certeza vai. O pastor Luiz Fernando veio a convite nesse podcast para poder compartilhar com você aquilo que ele viveu através de uma doença que ele foi diagnosticado em 1981. E nós estamos em 2024, com com muitos laudos de médicos dizendo que ele não sobreviveria muito tempo. Ele casou, ele teve filhos, está casado até hoje, assumiu o ministério pastoral e está aqui hoje para provar para você que Deus é real, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. Pastor, vamos começar então para o pessoal entender um pouquinho da sua história e entender qual foi o milagre que Deus operou e vem operando na sua vida até hoje? Muito bem. Podemos começar pelo ano de 1980. Década de 80, dezembro de 80, eu percebi que a minha visão diminuiu, entendeu? Era como se eu precisasse usar um grau mais forte para poder enxergar a mesma coisa que eu enxergava. Certo. E aí eu me preocupei, mas eu pensei assim, eu vou deixar passar o Natal, o Ano Novo, em janeiro eu vou no médico, no oftalmologista, e vou ver o que pode estar acontecendo. Certo. Mas chegou no dia 8 de janeiro de 1981. Eu saí do serviço e vinha para casa. E aí a minha vista esquerda, ela começou a piscar, sem parar. E de repente a pálpebra fechou. E eu fiquei com a pálpebra fechada. Levantava a pálpebra, quando eu soltava ela caía de novo. Eu sentado no banco do ônibus, indo para casa, depois de sair do serviço. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte na nuca. Mas uma dor na minha nuca que era terrível. Certo. Eu falei, não, eu vou chegar em casa, tomo um remédio, pronto. Desci, quando eu me levantei, eu lembro que o Expresso entrou no terminal do Boqueirão. Eu levantei, quando eu levantei, eu não controlava as minhas pernas mais. Certo. Aí eu me desesperei. Mas eu ainda com aquela dificuldade, eu consegui descer do ônibus, atravessar todo o terminal e peguei o alimentador que me levava no Jardim Paranaense, onde eu morava. Então, vamos até aqui. Então, o senhor sentiu esse sintoma voltando do trabalho para casa? Sim. Fechou o olho esquerdo, O olho esquerdo. sentiu a dor na nuca e a perna deu uma travada. Nessa Isso. ocasião, o senhor estava com quantos anos? Eu contava com 18 anos. 18 anos. Então, 18. o senhor ainda não estava casado? Não Não estava tinha casado. conhecido a sua digníssima até então? Não, também não tinha. Então, vamos continuar Não, daqui. na verdade, eu já conhecia ela, né? Que eu comecei a namorar ela tinha 13 anos. Entendi. Então, o senhor meio que já namorava ela nessa ocasião? Já namorava ela nessa ocasião. Mas o senhor morava com os pais? Sim, morava com a minha família. Aí o senhor chegou em casa, daí o senhor pode continuar. Eu cheguei em casa, eu entrei para dentro de casa, como eu já conhecia Jesus. Eu conheci Jesus, Rodrigo, em 73. Certo. Na igreja, na congregação da Assembleia de Deus da Vila Lindóia. Certo. Eu fui obrigado a aceitar Jesus. Certo. O meu pai, ele aceitou Jesus e ele chegou em casa e disse o seguinte para nós. Reuniu eu, o meu irmão, Paulo, e a minha mãe. Disse, olha, hoje eu virei crente.
E amanhã vocês vão comigo na igreja e se não virar crente, o pau vai comer quando nós chegar em casa. Então vocês foram obrigados a aceitar Jesus. Olha, quando o pastor ameaçou fazer o apelo, nós estávamos 3 lá na frente ajoelhados já. Já esperando. Já esperando. Aceitamos Jesus e naquela época o meu pai me levava obrigado para a escola dominical. Certo. Eu era pequenininho, tinha 7 anos, mas a gente nunca foi na igreja. Na verdade, eu conhecia só o candomblé, que a minha família ia no candomblé. Entendi. E aí, de repente, mudou tudo. Agora eu tenho que ir para a igreja de manhã, todo domingo de manhã. E eu, outro dia, eu tive na casa do meu pai e agradeci a ele, por ele, às vezes, que ele me levou obrigado para a escola dominical. Uhum. Porque tudo que eu sei de Deus, eu aprendi lá na escolinha dominical. Por isso que a Bíblia diz, né? Ensina a criança o caminho que deves andar e até quando for grande, nunca mais vai se esquecer. Certo. Isso aconteceu comigo de fato. E aí eu disse para minha mãe, olha mãe, chame os irmãos da igreja para orar por mim, porque eu não estou bem. E eu deitei na cama e apaguei. Acordei no hospital com o olho paralisado, tive uma paralisia facial, Uhum. os 2 olhos paralisaram. Na verdade, paralisaram, mas você só via o branco do olho aqui. A bolinha preta, aqui, ela entrou para dentro. Ela virou. Virou para dentro. E aí, os médicos fizeram tomografia, olharam, não sabiam o que estava acontecendo, não tinha diagnóstico nenhum, mas eu já tinha aberto os olhos, já tinha voltado, e o médico chamou a minha família e disse, olha, nós não temos mais o que fazer aqui. E o movimento da perna já tinha voltado. O movimento da perna já tinha voltado. Esse foi o primeiro internamento que o senhor teve. Primeiro internamento que eu tive. Aí eles me chamaram a minha família, disseram, olha, nós não temos mais condição de fazer mais nada, o rapaz está com um tumor na pineal, impossível de ser operado, então vocês levem ele para casa. Então, no primeiro internamento que o senhor passou mal, vindo do trabalho para casa, que paralisou o olho, sentiu a dor na nuca, começou a travar a perna, nesse primeiro internamento que a sua família levou para o hospital, o senhor já foi diagnosticado com pinealoma? Não, eles sabiam que eu tinha um tumor. Mas não sabia o que era. Não sabia o nome do tumor, nem o que era, nem nada. Eles sabiam que estava lá, e aparecia o tumor na tomografia. Mas não tinha o que fazer. Mas não tinha o que fazer. Por que eles falaram que não tinha o que fazer? Não tinha capacidade médica na ocasião? Especialista? Olha, eu acredito, Rodrigo, que eles se depararam com um negócio inédito. Jamais visto. Jamais visto. Entende? Jamais visto. E aí, quando eu tive a alta do hospital, voltei para casa, um dos médicos da equipe chamou a minha família e disse, olha, procurem esse médico aqui, Dr. Ricardo Ramina, eu lembro até hoje. Ele atende no INPS, na época era INPS. E ele pode ser que ele tenha alguma coisa para fazer a mais, aí ver o que pode ser feito. Certo. Aí eu fui consultar o Dr. Ramina. Me levaram para consultar o Dr. Ramina e o Dr. Ramina olhou a tomografia, já viu de cara que era o tumor e que era um tumor na pineal. Esse já era um médico neurológico. Neurológico. Os outros também eram neurológicos. Mas não tinha tal conhecimento da profundidade desse tumor. Exatamente. Daí eles me passaram para alguém. Um especialista mesmo. Isso. E o doutor Ramina olhou, disse, olha, você vai internar já? Quanto tempo depois que eles recomendaram esse médico que o senhor consultou com ele? Eu acho que eu consultei com o Ramina em fevereiro. Desse internamento até ele, o que? Uns 2 meses? 2 meses. Certo. 2 meses. E aí o doutor Ramina fez uma nova tomografia, foi acompanhar a tomografia, chamou meus pais e disseram, olha, infelizmente
não temos nada o que fazer. Não há como operar, o tumor está numa região do cérebro muito importante, é impossível quase de cirurgia, e então não tem o que fazer. Mas na outra semana eles ligaram para a minha família e pediram para a minha família me deixar eles abrirem a minha cabeça enquanto eu estava vivo, para eles verem o que tinha acontecido e se tivesse mais alguns casos semelhantes, eles já iam poder ter alguma coisa em mãos, né? Então, em outras palavras, quando ele disse nessa consulta que não tinham o que fazer, é porque eles achavam que o senhor ia morrer. Com certeza. E ele disse para minha família, olha, se vocês me deixarem, eu vou operar ele enquanto ele está vivo. E vou tentar salvar. E vou tentar salvar. Na verdade, ele nem disse que ia salvar. Ele achou que eu ia morrer na cirurgia, por Ia exemplo. viver um caso científico. Ia tentar descobrir as informações desse diagnóstico. Exatamente. E aí eu peguei e fui para casa. Eles ligaram depois para minha família. Minha família me fez uma doação praticamente, porque eles tiveram que assinar um documento. Assumindo risco. Assumindo tudo, porque era zero de chance de eu sair da cirurgia. Com 18 anos. Com 18 anos. E eu, nessa época, Rodrigo, eu estava meio que com um pé na igreja, outro pé no mundo. Certo. Entendeu? E namorandinho. E namorandinho. E aí, quando eu vi que o negócio ficou difícil, eu falei, negativo, eu tenho que voltar para Deus o quanto antes. Uhum. E eu fui para a igreja. Chamei o presbítero para ele me ungir, porque a Bíblia, não sei se você já chegou a ler, mas ela tem um versículo que diz assim, ó, quando você recebe a unção, além da cura da doença, todos os teus pecados são perdoados. Uhum. E eu pensei, olha, eu recebo a cura, os meus pecados vão ser perdoados. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendeu? Comigo vai estar tudo bem. Isso era o que eu pensava. Uhum. Aí eu fui, o presbítero me ungiu e tal. E daí me veio um pensamento seguinte, olha, Jesus está voltando. Eu acho que eu não vou operar. Isso foi em fevereiro. Isso foi em fevereiro. Não, isso já tava em junho do ano de 81. Certo. E eu ia operar, a cirurgia estava marcada para o dia 30 de julho. Certo. Aí eu peguei e disse para minha mãe, olha, eu não vou operar, Jesus está voltando, eu acho que não vai dar nem tempo de eu operar. E daí a minha mãe se desesperou, porque o negócio ia ficar difícil para mim. Certo. Ela sabia, eu não sabia detalhes das conversas que eles tiveram com os médicos. E aí eu peguei e disse, não, eu não vou operar. Mas daí me convenci, fui para o hospital. Dia 27 de julho eu internei no hospital ali do Jardim das Américas. Como que é o nome daquele hospital? É um hospital que tem naquela avenida do Jardim das Américas ali, que certo. hoje já não existe mais. Não é das Nações. Não, não é das Nações. Internei lá. Primeiro eles me internaram lá no Erasto Getter. Certo. Mas como faltou um equipamento no Erasto Getter para cirurgia, eles me transferiram lá para esse outro hospital. Que estava mais estruturado. Estava mais estruturado na época. Então o senhor internou dia 27, mas a cirurgia era só dia 30. Só dia 30. Estavam lhe preparando e estudando o que eles fariam. Sim. Aí no dia que eu internei, dia 27, que era uma segunda-feira, eu lembro até hoje, eu levantei à noite para dormir e fui eu fazer a minha oração. Porque certo. Eu sabia orar, eu estava na igreja, eu conhecia Deus. Certo. E aí o diabo apareceu para mim assim. Eu não vi ele, mas eu ouvi a voz. E tinha a percepção espiritual que era... Sim. Que era um espírito maligno. Que era o espírito maligno. E ele se apresentou para mim e me mostrou na parede do quarto. Eu lembro até hoje uma parede branca do quarto que eu estava. Era só eu que estava no quarto.
Ele disse: você vai para esse lugar, você não tem salvação. Você vai morrer e você vai para esse lugar. E eu vi, assim como passou uma tela de televisão, eu vi o inferno. Certo. Entende? Aquele terror que foi. Aí eu me desesperei. Aí eu fui perceber, Rodrigo, que estar na igreja é uma coisa. E viver Com Cristo é outra, bem diferente. Entendeu? Aí eu não consegui orar. Aí eu me desesperei, andei no corredor aquele hospital, a noite toda. Os enfermeiros ficaram preocupados comigo, porque eu tinha que estar tranquilo, porque na quarta-feira ia ser a cirurgia, uma cirurgia muito grande. Para você ter uma ideia, veio gente no mundo inteiro assistir a minha cirurgia. Porque era um caso que não tinha sido visto até então. Isso, né? Era um caso muito raro. Aí, na terça-feira, eu dobrei o joelho de novo na cama do hospital, desci assim, já esperando ver o que tinha acontecido na noite anterior. E, de fato, aconteceu a mesma coisa. Na quarta-feira, Rodrigo, por isso que a Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quarta-feira, dia 30. Na quarta-feira, acho que era dia 27, 28 mais ou menos, 29 ali. Aí eu dobrei o joelho já esperando para ver se acontecia a mesma coisa. Não aconteceu. Eu firmei o meu pensamento em Deus, pedi perdão para Deus desde o primeiro minuto que eu saí do ventre da minha mãe. E aí eu disse para Deus, Deus, eu preciso ter uma nova chance. Me dá uma nova chance. E a Bíblia diz, não sei se você já leu, mas ela diz bem assim, que Deus cumpre o desejo do teu coração. E aí o que aconteceu? Deus cumpriu o desejo do meu coração. Eu pedi uma nova chance para ele e ele me deu uma nova chance. Nesse quesito, nesse ponto, que o senhor ainda estava internado aguardando a cirurgia, o senhor já tinha recuperado a visão do olho esquerdo e a perna ali que estava com o movimento travado ou ainda estava... Não, eu estava... A perna eu já andava, meio um pouquinho mal, mas andava. Certo. E os olhos eu perdi completamente a visão praticamente. Foi quase a zero. Entendi. Entendeu? E tanto é que depois da cirurgia eu fiz 4 cirurgias na vista para poder retornar a minha vista nesse lugar aqui que está hoje. E eu não usava óculos, Rodrigo. Uhum. Hoje eu tenho que usar 2 óculos, entendeu? E um em cima do outro para poder ler. Entendi. Entendeu? E esse óculos aqui me corrige aqui a visão normal. Mas se eu tiver que ler, daí eu tenho que pegar esse óculos e colocar em cima desse aqui. Certo. Daí eu consigo ler. E aí eu acordei no dia seguinte, tranquilo. Eu fiquei segunda, terça, quarta, totalmente desesperado naquele hospital. Na quinta-feira pela manhã, quando os enfermeiros chegaram, e a cirurgia começou às 6 horas, então eles devem ter chegado umas 5 horas da madrugada para me acordar, para me prepararem. E eu estava tranquilo. Eu disse assim para Deus, Deus, se o Senhor me levar agora, eu estou tranquilo. Estou pronto. Deus, o Senhor vai me... como que eu pensei assim... vai ser melhor para mim se eu morrer agora. Do jeito que eu estou bem. Então o senhor meio que estava preparado para ir, mas o senhor estava pedindo uma chance para que Deus te desse condições de ser curado. Exatamente, eu estava preparado para me encontrar com o Senhor. Mas eu já tinha pedido para Deus que eu queria voltar. Certo. Entendeu? Mas eu disse, se eu morrer agora, talvez para mim seja bem melhor. Certo. E os enfermeiros olharam para mim, assim, eu naquela tranquilidade, né? Como se fosse fazer uma viagem, assim, muito linda, sabe? E aí eles se admiraram e perguntaram para mim se estava tudo bem. Eu falei, não, está tudo bem para mim.
Aí me prepararam, me levaram para o centro cirúrgico, eu entrei no centro cirúrgico, era 6 horas, saí às 18 horas, foram 12 horas de cirurgia. Sentado numa cadeira como esta aqui, eles tornearam a minha cabeça e me operaram. Eu fiquei 12 horas sentado. Até onde eu conseguia ver, eu estava deitado. Mas depois, quando eu assisti o filme da cirurgia, eu vi que eu estava sentado. Eu lembro de ter olhado assim, para o centro cirúrgico e visto aquelas câmeras. Naquela época eram umas câmeras de vídeo assim, desse tamanho. Grandona, né? Mas estava forrado assim, de tudo quanto era meio médico, assim, de branco, parecia o céu. Aquela anjarada, assim, sabe? Tudo anjo. Mas eu sabia que eram os médicos, né? Sim. E tudo de branco ali, tudo. E daí o doutor Ramina chegou para mim e disse assim, tudo bem, Luiz Fernando? Eu falei, aqui para mim está tudo bem, doutor Ramina. Eu só quero uma coisa. Eu quero que o senhor guarde a lesão para eu ver depois da cirurgia. Então, naquela hora, Rodrigo, eu profetizei que eu ia voltar. Sim. Entendeu? E é isso que eu sempre falo para as pessoas, sabe? Que Deus cumpre o desejo do teu coração. Agora, se você não quer, você não pode falar. Você tem que falar positivamente. Você tem que falar... Ter fé. Isso, pela fé. Exatamente. E aí o doutor Ramina bateu no meu braço, assim. Talvez ele pensou assim, ele nem sabe o que vai acontecer com ele aqui, né? E eu fiquei tão emocionado que eu acabei dormindo. Dormi 12 horas. Certo. Anestesiado, né? Aí, depois de 12 horas, quando eles terminaram a cirurgia, eu saí conversando com todo mundo, Rodrigo. Voltou normal, não teve nenhuma complicação durante a cirurgia? 5 dias eu estava em casa andando. 5 dias. Mas já estava com a visão recuperada? Não. Só estava andando? Sem a visão. Sem a visão. Aí que eu fui operar a vista depois. Com o mesmo médico? Não, daí foi com um oftalmologista, né? Certo. Eles me fizeram 4 cirurgias na vista e conseguiram trazer a minha vista mais ou menos no lugar, entende? Cortando os nervinhos, não sei o que eles fizeram e foram ajeitando a minha vista. Fizeram como se fosse no carro, assim, balanceamento. Um balanceamento de geometria para dar uma alinhada. Isso, alinhamento, balanceamento e geometria. Isso foi feito nos meus olhos. Certo. Entendeu? Depois da primeira cirurgia. Depois da primeira cirurgia. Aí eu fiquei com a hidrocefalia. Porque todo tumor no cérebro produz um aumento do líquido cerebral. Certo. E as pessoas normais, por exemplo, nós temos uma célulazinha lá tem 4 ventrículos no teu cérebro. Mas tem um deles que tem um ladrãozinho. Certo. Tipo um ladrão de caixa d'água. Certo. Encheu muita água, ele esgota por ali. Daí ela vem pela espinha, o abdômen absorve e volta de novo para o cérebro líquido. Então fica sempre esse ciclo, indo e voltando. No meu caso, a célulazinha parou de funcionar. E acumulou água. Acumulou o líquido. O líquido. E o que ia acontecer? Oprimir o cérebro contra a cabeça. Ia arrebentar. Na minha época, eles chamavam isso, as crianças, quando nasciam com isso, de cabeça de água. Certo. Que a criança crescia a cabeça. Mas a criança crescia porque a cabeça não estava formada ainda. No meu caso, não. No meu caso, já estava formado. Já estava fechado. Já estava fechado. Então, ia arrebentar tudo. Aí, eles me colocaram uma válvula lá dentro da cabeça, um caninho lá no ventrículo cerebral. Para fazer o dreno desse líquido. Para fazer o dreno desse líquido, ó. Tá aqui, ó. Acho que dá para ver aí. Certo, eu consigo ver. Isso, aqui é assim uma mangueirinha aqui, ó. Existe até hoje. Um caninho, existe até hoje. Lá desce o líquido no abdômen e o abdômen absorve novamente para a cabeça. Certo. Isso em 85, foi a segunda cirurgia cerebral. Então vamos só para a gente ir pontuando aqui. Então em 81, no final de 80, né, o senhor passou mal. Sim. Em 81, no começo do ano, o senhor foi diagnosticado. Ali por julho, o senhor realizou a primeira cirurgia na cabeça, né, para remoção do tumor.
E daí, depois ali, no meados de 81, eu já participei eu realizei a cirurgia nos Nos olhos. olhos, para poder recuperar a visão. Isso. E imediatamente, a primeira cirurgia dos olhos já recuperou a visão ou levou um tempo? Não, levou um tempo. Mas daí recuperou dos 2 olhos. Não. Perdi a vista, 80% da vista direita. Então, nessa data, o senhor já perdeu a vista do lado direito? Já perdi e não 80%. recuperou mais. 80%. Entendi. A esquerda ainda tinha um pouco. Com o óculos hoje, com a lente, eu recupero a visão, não 100%. Mas da direita não enxerga nada? Não, da direita só se eu fechar a esquerda. Eu fechando a esquerda aqui, ó, agora já estou te enxergando aí. Mas é 80% ou mais? Não, 80%. 20%. 20%. 20%. Perdi 80%. E não recuperou esse lado Não, mais que não isso? recuperei mais. Só a outra vista que com o auxílio dos óculos o senhor consegue enxergar Consigo normal. enxergar normal. Tanto é que eu passo no teste do Detran. Né? Certo. A minha carteira é de 83, por Então, exemplo. isso foi em 81. Daí, de 81 até 84, que o senhor relatou, que foi a segunda cirurgia... Isso, Que daí- 85. 85. Foi a segunda cirurgia que eu fui colocar a válvula. Tá, porque daí o senhor descobriu nesse período de 81 a 85 que esse líquido ele estava comprimindo. Comprimindo o cérebro. E Daí, isso ocasionava em quê? Dores? dores de cabeça terrível. Entendeu? Terrível. A ponto de eu deitar, quarto escuro, 3 dias. Mas já estava há 4 anos já de alguém que estava diagnosticado a não voltar da cirurgia, né? Sim, exatamente. Então já estava 4 anos. e a vida estava seguindo. Seguindo Com o normalmente. trabalho. E como que estava a questão do seu casamento nesse período? Nesse período eu casei. 84 foi quando eu casei. Aí eu já tinha o Dudu, que é o meu primeiro filho, Certo. e o Lucas. Eles eram em seguidinho, assim. Então, eles nasceram em 84, 85. Isso, exatamente. Aí o que aconteceu? Eu tive que internar de novo para fazer uma cirurgia cerebral. Com os bebezinhos. Com os bebezinhos. Então, essa foi terrível para mim. Porque lá na primeira, eu era solteiro. Uhum. Então, é claro que se eu morresse, eu ia morrer solteiro. Uhum. Mas ali não, ali eu já tinha minha família, já tinha meus filhos, entendeu? Uhum. Então eu voltei a dizer para Deus, Deus, olha, eu não posso. Eu tenho meus filhos para criar. Uhum. Eu quero criar os meus filhos, quero que o Senhor me dê a chance de ver o filho deles, entendeu? E aí voltei novamente para a cirurgia, eles me operaram, colocaram uma válvula lá dentro. Mas daí nada relacionado ao tumor mais. Não, Agora nada só para resolver uma outra só situação. para resolver uma outra situação. Resolver o tumor, até hoje eu não tenho mais problema nenhum. Certo. Não tomo remédio, não tomo nada. Certo. Entende? Desde 81, quando eu operei, depois de 81 eu passei por radioterapia. Eu fiz 80 aplicações de radioterapia. Que é diferente da quimioterapia. É diferente. Com a quimioterapia, você é injetável. Certo. É um líquido que você injeta. E a radioterapia é com raio laser. Certo. Entendeu? Eu fiz 80 aplicações de radioterapia para curar ali onde tinha operado. Que foi do período pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico. Até quanto tempo depois? Eu acho que eu fiz 1 ano de radioterapia. Então, até 82, mais ou menos, o senhor estava fazendo essa aplicação. Radioterapia. Exatamente. Eu lembro que as pessoas que entravam lá para dentro, entravam boa, saíam carregado. Eu entrava andando e saía andando. Certo. Nunca tive nenhum problema. E aí o senhor já estava, então, consequentemente, usando óculos, mas enxergando. Sim. Pelo menos da vista esquerda. E já estava andando na normalidade ou ainda estava com dificuldade de... Não, já estava andando normal. Já estava Ok. andando normal. Estava andando normal. E o que levou à segunda cirurgia em 85 foi a dor na cabeça. Foi a dor na cabeça e daí o que aconteceu? Aumentou o líquido cerebral. Entendeu? Mas a cirurgia foi um sucesso. Eles colocaram a válvula, funcionou normalmente, entendeu? E aí, em 2015,
Então, o senhor está me dizendo que de 85 para frente o senhor não teve mais problema com nada. Nada. Até 2015. Até 2015. Poxa, Aí- então a gente está falando de que 20 anos. 20 anos após a segunda cirurgia. Mas na verdade eu nunca mais tive problema. Certo. Com relação à cirurgia de 81, nunca mais eu tive problema. E o senhor ficou... aí então o senhor estava casado, já tinha os 2 primeiros filhos. Sim. E aí nesse período então de 85 até 2015 o senhor teve a Amanda. Tive a Amanda. Aí em 2015, eu fui diagnosticado com uma pneumonia. Aí fui para o hospital com pneumonia e virou um derrame na pleura. Lá mais uma cirurgia no pulmão agora. Certo. Tive que operar o meu pulmão. Fiquei 30 dias no hospital. Uau. Aqueles dias no hospital foram terríveis para mim. 30 dias. 30 dias eu achei que eu ia me encontrar com Jesus. Aqueles 30 dias foram terríveis. Não dá nem para comparar com a cirurgia cerebral. Certo. Entendeu? A cirurgia cerebral foi assim, eu acordei, estava bom. Agora, o pulmão foi terrível. Mas daí, depois da cirurgia do pulmão, depois de 30 dias, melhorei, voltei para a igreja novamente, não me atrapalhou com o pastorado, entendeu? Uhum. Não me atrapalhou com o pastorado. E aí, Rodrigo, veio 2016. Eu estava começando a fazer exercício físico, porque até então eu era um sedentário. E eu falei, não, eu vou começar a fazer exercício físico. E eu já estava começando a fazer, eu corria na esteira 1 hora. Certo. Direto assim, sabe? Correndo na esteira. E eu já estava bom, falei, meu Deus, eu estou bom. Fui correr a meia maratona da Polícia Militar, com os meus filhos. Certo. Em agosto de 2015. Certo. 2016. Agosto de 2016. Aí corri a meia maratona, foi uma beleza, foi uma festa, porque meus filhos tudo da polícia, né? Então corri com eles ali, foi lindo. Isso era um domingo. Na segunda-feira de manhã, peguei o carro, cheguei no serviço. Quando eu levantei, eu senti meio ruim assim, sabe? Mas eu achei que era normal. Mal-estar. Mal-estar. Aí, quando eu cheguei no serviço, eu peguei as papeladas todas, os pedidos dos clientes da Sanepar, as verificações de qualidade de água que eu fazia nas casas, entendeu? Peguei todo o material, botei no carro da Sanepar e fui atender o primeiro cliente. Quando eu desci no primeiro cliente, eu desci e já fui para o chão, assim, caindo. Já foi desligando. Desligando. Não, mas não desliguei, eu caí normal. Uhum. Aí a cliente me ajudou a levantar, eu levantei. Aí eu queria ir para o carro e eu ia para o outro lado, igual um bêbado. Uhum. Eu acho que a senhora que eu atendi achou que eu estava cozido. Certo. Cara, de manhã, Cedo já. bêbado. Mas eu atendi ela, foi tudo bem. Aí ela me ajudou a entrar no carro. Cheguei na outra cliente, de novo, eu caí no chão. Aí quando eu voltei para o carro, eu falei, eu vou voltar para a Sanepar. Voltei para a empresa. Deixei o carro da empresa, peguei o meu carro e falei, eu vou para o médico. Como eu estava caindo, o que eu pensei? É o ortopédico. Uhum. Eu fui no ortopedista. Cheguei no ortopedista, ele fez um raio-x, estava tudo normal. Daí ele falou para mim, olha, isso aí é alguma coisa de travamento da coluna, mas eu já vou te dar um remédio aí, uma injeção, vai destravar a coluna, você já vai andar normal. Eu já estava andando meio mal. Certo. Aí ele teve
um pensamento. Falou, mas antes de fazer qualquer coisa, vamos fazer uma tomografia da cabeça. Aí eu fiz a tomografia da cabeça. Apareceu um tumor na meninge. Uau. Aí ele olhou o tumor na meninge e falou, não, você não vai mais fazer, não vou fazer mais nada com você. Isso 2016. 2016. Você vai consultar um neurologista. E ele me deu um nome do neurologista de coluna que trabalhava no INC, hospital aonde o Ramina atendia. Atende, né? Atende até hoje. O INC hoje é uma referência. Uma referência. O INC é a referência neurológica aqui da América Latina. Vem gente do mundo inteiro operar no INC. Aí cheguei lá, o médico olhou para mim, olhou a tomografia. Não, você tem um meningioma, mas isso aí você não se preocupe. Tem gente que tem esse tumor aí e vive, morre e nem sabe que tem. Uhum. Então nós vamos só acompanhar ele. Se ele crescer, a gente tira. Isso aí é 4 horas de cirurgia. Resolve. Resolve. Isso aí é um tumor benigno, pode ficar tranquilo. Aí ele disse bem assim, mas por que você está nessa cadeira de roda aí? Eu falei, não, eu não estou andando, doutor. Eu já não estava andando, estava na cadeira de roda. Então foi nessa ocasião que eu fui para a cadeira de roda. Que foi para a cadeira de roda. Sim, foi aí que eu fui para a cadeira de roda. Vamos fazer um pauzinho aqui, guarda essa informação, até o senhor ser atendido no INC. Então, o senhor me disse que em 85 tinha sido a segunda cirurgia, aí de 85 o senhor seguiu normal por 20 anos. 85, a segunda. Isso, a segunda. Então, de 85 até 2015, o senhor viveu basicamente uma vida normal. Mesmo tendo passado por esses dois procedimentos. 3, né? Que seria a primeira cirurgia da cabeça, uma cirurgia dos olhos e a segunda cirurgia... Não, são 4 cirurgias nos olhos. São 4 nos olhos. 4 nos olhos. Então foram 6 cirurgias até 85. Até 85. Aí, nesse período, o senhor casou, teve os 3 filhos. Isso. E retomou a vida profissional normal. Retomei a minha vida normal. E já estava pastoreando a igreja? Sempre, lá desde 83, eu pastoreando a igreja. De 83 ou 93? 93. Aí, em 93, o senhor assumiu o ministério pastoral? 93, eu fui chamado para assumir a igreja. Certo. Aí, o senhor seguiu tanto como ministério, como pai e como um trabalhador. Um profissional. Um profissional. Sim. Chegamos eu sempre fui pastor voluntário. Certo. Nunca recebi salário. Certo. Para ser pastor. Durante quantos anos? 32 anos eu fui pastor. Legal. Aí chegamos em 2015, que foi a cirurgia do pulmão. A cirurgia do pulmão. 2016 apareceu esse problema. Aí que o senhor daí foi o INC, daí foi diagnosticado e o senhor chegou lá de cadeira de rodas. Cheguei no INC de cadeira de roda. Daí eles fizeram lá, chamaram a junta médica e eles levaram 8 dias trabalhando em cima de mim. Eu fiz tomografia até de ponta cabeça, assim. Certo. Não sei se você conhece tomógrafo. Sim. Isso. Eu fiz aquilo de cabeça para baixo. Eles me injetaram um líquido na espinha para descer. Daí, quando ele chegou aqui, ele parou. Aí que eles descobriram que eu estava com uma interrupção da medula, uma compressão da medula. E eu estava caindo, não estava andando, porque daí não passava informação cerebral. Para poder dar o comando para as pernas. Isso, diagnóstico. Tetraparesia severa. Foi o diagnóstico. Tetraparesia severa. Só mexia o pescoço assim. Daqui para baixo, Rodrigo, não mexia mais nada. Por isso da cadeira. Por isso da cadeira. Eu dependi de tudo, de todos, né? Para tudo. Para tudo. E aí o que aconteceu? Isso 2016. 2016. Eu fui diagnosticado desse jeito, operei em 2016 a 4ª e 5ª vértebra da cervical. Eles tiraram o disco torto, colocaram uma prótese lá, descomprimiram a medula e aí eu fui começando a voltar. Entendeu? Começando a voltar.
Eu lembro que a Amandinha ia casar dia 10 de dezembro. Aí eu precisava entrar com ela na igreja. Eu disse, Deus, eu preciso entrar com a minha filha na igreja, Deus. Dia 10 de dezembro, eu levantei e dei os primeiros passos. E entrei com ela na igreja e nunca mais eu usei uma cadeira de roda. Uau! Nunca mais. Deus me tirou da cadeira de roda. Entende? E Esse dia 10 de dezembro, o senhor já estava com quanto tempo de cirurgia? eu operei em julho, Quase 6 meses. quase 6 meses. Então, depois da cirurgia, o senhor ficou ainda quase 6 meses dependendo da cadeira de rodas. Mais ou menos uns 4, 5 meses da cadeira de Certo. roda. Porque depois daí, aí eu lembro que a minha sogra, quando eu cheguei na igreja, a primeira vez, depois que eu voltei da cirurgia, tinha lá uma cadeira de roda para eu entrar na igreja, 2 bengalas, 2 muletas. Eu disse, gente, eu não vou usar nada disso, eu vou entrar nessa igreja andando. Certo. E eu saí do carro e a minha mulher me levou, né? Minha esposa me levou até o altar, mas eu fui andando, Rodrigo, Passo a passo. passo a passo. Nunca mais eu usei uma cadeira de roda, nunca mais usei bengala, nunca mais usei muleta, entende? Isso tudo eu já tinha usado antes, Certo. mas depois não precisei mais usar. E aí Deus me tirou da cadeira de roda no dia 10 de dezembro De 2016. de 2016. Eu lembro que eu levantei e fui andando. Entrei com a minha filha na igreja e Deus me abençoou. Amém. Entendeu? E aí, em 2016, chegou a pandemia. Daí Lembra nós já da- estávamos em 2020. 2020. Então, de 2016 a 2020, o senhor seguiu normal também. Segui normal. Graças Chegou a a Deus. pandemia, eu comecei a ter muita dor de cabeça. Isso 2020, então. 2020. Então, olha os períodos que o senhor teve de estado de saúde já normal, né? Então, de 85 até 2015, o senhor viveu basicamente 20 anos após os primeiros procedimentos cirúrgicos e viveu uma vida normal por 20 anos. 2015, o senhor foi diagnosticado de novo. Mas de 81 para cá, quando eu saí da cirurgia lá em julho, eu já vivia minha vida normal. Normal. Só que Normal. daí, conforme as dores que o senhor retornava no médico. Isso. Ok. Eu retornei em 88 que eu botei a válvula na cabeça. Certo. 88. Eu retornei 88 ou O 85? senhor foi 85. 85 que eu coloquei a válvula na cabeça. Certo. Mas de 81 lá, depois que eu operei, até 85, a minha vida foi normal. Normal. Aí pegou de 85 até 2015, normal também. Normal. Aí 2015 passou por esse procedimento, 2016 também. Também. E 2016 até 2020, normal também. Normal também. E já recuperado, tanto mantendo, não teve piora da vista, claro que com a dificuldade da esquerda e da direita ali. E com a dificuldade que daí eu fiquei com com desequilíbrio. Certo. Então, hoje, se tu me ver na rua andando, você vai dizer que eu bebi. Entendi. Mas eu não bebi. Mas caminha normal. Não, eu caminho normal, mas vou assim, vai para lá, vem para cá, vai para lá e vem assim. Certo. Isso de 2016 daí para cá. De 2016 para cá. Porque daí teve a situação da cirurgia ali. Isso, da compressão da medula, Perfeito. da cirurgia da cervical. Então, eu fiquei com um problema de desequilíbrio, não é tontura. Entendi. As pessoas acham que eu fico tonto, não é tontura. Simplesmente, hora eu estou caindo para a direita, hora caindo para a esquerda, hora para frente, hora para trás. Mas é equilíbrio daí. É equilíbrio. Entendi. Tanto é que eu faço fisioterapia, pilates, direto. Entendi. De lá para cá, sempre sempre fazendo fisioterapia e pilates. Aí chegamos 2020. Chegamos 2020, antes da pandemia. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça de novo.
Voltei no médico. Na mesma região? Ou não? Era só uma dor na cabeça? Era só uma dor na cabeça. Aí voltei lá no médico, que me operou da coluna, lá no INC, no Dr. Ramino. Fizeram de novo uma tomografia e viram que o tumor dobrou de tamanho. O meningioma de 2016. Que estava só controlando. Que estava só controlando. Aí eles disseram para mim, olha, nós vamos ter que operar você. 2020, operei de novo. Tirei um meningioma da cabeça. É claro que é um tumor benigno. Mas ele cresceu. Mas ele cresceu. Aí começou a incomodar. Começou a incomodar. Aí, 2020, tirei o meningioma da cabeça de novo. Aí, voltei para casa normal. Passou-se 2020, 2021, 2022. Nós estamos em 24, né? 24. Dezembro de 2023. Dezembro de 2023. Fazendo um ano. Fazendo um ano. Eu estava na minha casa, sentado no sofá, e eu fui apagando assim. A minha esposa olhou para mim, percebeu que eu estava apagando e perguntou para mim, você me conhece? Eu falei, eu te conheço, sim. Mas como que é meu nome? O teu nome é Giovana. Só que a minha esposa é Sueli, né? Aí a casa caiu. Aí ela chamou o Dudu, né? O meu menino que estava lá em casa. Esse era um sábado. Dudu, vamos levar o teu pai para o hospital que o teu pai não está bem. Eu cheguei no hospital e quase em coma, assim, praticamente em coma já. Já me levaram para o centro cirúrgico, o Ramina já veio, já... O mesmo médico. O mesmo médico. Desde a primeira cirurgia. Desde a primeira cirurgia. Aí já fizeram uma tomografia, a válvula parou de funcionar. Uau, a válvula que estava fazendo a drenagem do líquido. Desde 81. Aí enfiaram uma agulha lá, já fizeram uma punção, tiraram o líquido, já melhorei, eles já trocaram a válvula, fizeram a cirurgia, cortaram de novo, abriram de novo, trocaram a válvula e voltei ao normal. Certo. Na segunda-feira estava em casa. Estava em casa normal. Aí o que aconteceu? Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, de novo eu sentado no sofá fui apagando. Pós-cirurgia já. Pós-cirurgia. A minha esposa olhou para mim, já percebeu. Eu não percebi nada. Tanto é que eu não me lembro dos dias anteriores e nem dos posteriores. Dos 2 primeiros dias anterior e posterior. Certo. Eu não me lembro de nada. Participei na igreja da ceia, eu fiz a distribuição da ceia, dei o ensinamento da ceia e não lembro de nada. Certo. Fui dirigindo o meu carro, não lembro de nada. Voltei dirigindo, não lembro de nada. Entrei em casa, não lembro de nada. Não lembro até hoje, apagou. Aí o que aconteceu? Eles fizeram a tomografia e perceberam que o caninho estava obstruído. Entendi. Trocaram a válvula, mas dias depois o caninho ficou obstruído. Abriram tudo de novo, colocaram outro encanamento. E agora eu pedi um encanamento Tigre. Para não ter problema, né? DN100, para não ter mais problema de entupimento. Certo. Agora esses canos aqui vão ser transformados na vinda de Jesus. Amém. Entendeu? E de 2023, então, que hoje está completando um ano desse último procedimento, o senhor não teve mais nenhuma complicação? Não tive mais nenhuma complicação. Nem para andar, nem para enxergar, nem no pulmão. Foi totalmente curado. Não, tá tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E o senhor está com quantos anos hoje? Eu estou com 61. 61 anos. O senhor fez a cirurgia com 18 anos. Então, a gente está falando que o senhor
passou na mão desses médicos, desses procedimentos, lutando contra essas enfermidades durante quantos anos? Eu acho que foi uns 45 Uns anos. 45 anos de luta e Deus esteve fiel ao seu lado, né? Deus sempre foi fiel. E assim, vamos lá, né? O senhor tem uma esposa, que é a mesma pelo qual o senhor está casado até hoje. O senhor, desse casamento, o senhor teve três filhos. O senhor trabalhou a vida inteira para poder dar o melhor para eles. Sim. O senhor pastoreou durante 32 anos. 32 anos. E hoje o senhor está aqui, veio dirigindo para essa gravação, ou seja, tendo uma vida normal, né? Indo totalmente contra aquilo que os médicos diagnosticaram, né? Que o senhor não teria dias de vida, né? E pediram até que os seus pais deixassem eles fazerem os experimentos cirúrgicos no senhor, lá em 81. Então, hoje nós estamos em 2024, falando de um relato de um diagnóstico de 1981. E hoje o pastor Luiz Fernando está aqui contando testemunho que Deus é fiel para poder cumprir as promessas e atender os desejos dos nossos corações, né, pastor? Hoje, veja bem, Deus me deu o Eduardo, o Lucas e a Amanda. E o senhor tinha sido diagnosticado, não poderia ser pai. Não podia ser pai. Na verdade, eu nem sabia. Então, esse é um dos milagres. Um dos milagres. O Luiz Eduardo é advogado, tem a OAB, a Amanda advogada, o Lucas é um historiador, todos eles são policiais. Eu acho que Deus me deu uma grande família. Sueli, minha esposa, que me acompanhou, é pedagoga da prefeitura, professora. Então, Rodrigo, eu dobro o joelho, tenho que agradecer a Deus. Porque eu dobrei o joelho, eu não conseguia dobrar. E pastor, aqui a gente pode ver uma sequência de milagres, né? Se fosse para colocar numa escala assim, o senhor foi vivendo vários milagres, né? Porque às vezes a pessoa tem uma doença, é diagnosticado com uma situação, ela passa por um procedimento cirúrgico, mas logo ela vai embora. E ela, às vezes, não aguenta, não permanece. E o senhor passou por inúmeros procedimentos aqui, que eu não dou nem conta de listar quantos foram. E vamos pegar lá de trás, né? Vamos pegar lá de 81, que o senhor foi diagnosticado e o senhor foi entrar no centro cirúrgico. 30 de julho de 81, foi sua primeira cirurgia. E ali o senhor entrou no centro cirúrgico sem ter certeza que voltaria à vida. Sim. Correto? E ali foi o primeiro milagre. O segundo milagre foi quando o senhor fez a cirurgia das vistas, onde o senhor recuperou a visão. Sim. Mesmo que com algumas sequelas, recuperando parcial, mas o senhor hoje não ficou totalmente cego, vamos assim dizer. Não. O senhor pôde seguir uma vida normal. Sim. Né? Mesmo com a ajuda de óculos ou de um segundo óculos, mas recuperou. Tanto é que o senhor pôde retirar sua habilitação, pode dirigir, pode seguir tua vida na normalidade. Sim. Segundo milagre, né? Terceiro milagre, mesmo em meio a isso, o senhor ainda casou, né? Casei. A dona Sueli tem um mérito nisso, né? Porque se a gente for levar em consideração ao mundo da atualidade que a gente vive hoje, se não for um amor verdadeiro, que eu acredito que foi o que fez ela permanecer, muitas outras hoje poderiam pular até fora, né, desse relacionamento. Poxa, ele está passando por cirurgia, está com uma doença, eu vou entrar num casamento, será que vai ter futuro? Né? Muitos com a cabeça desse mundo tecnológico, dessa visão moderna, mundana, que é empregada por aí. E com um detalhe, eu casei com a moça mais bonita da igreja. Olha aí, ó. Então esse foi o teu terceiro milagre. Terceiro milagre. Quarto milagre. O senhor tinha sido diagnosticado, mesmo que para a família, e não que o senhor soubesse do fato, que o senhor não poderia ser pai. Então, eu considero o quarto, quinto e sexto milagre, porque só aí foram 3 filhos. Porque a cirurgia, aquela primeira que eu fiz, ela mexeu na área da fertilidade lá dentro do cérebro. Ou seja, poderia comprometer o resultado. Poderia. Então, a gente está no sexto milagre. Aí a gente chega em 2015, entendeu? Com o 7º milagre. 2016, com o 8º milagre.
E a gente chega em 2023. Não, 2020. 20, que foi a válvula. O tumor da meningioma. Oitavo milagre. Oitavo milagre. Aí, de 2020 para 2023, que foi o desentupimento da mangueira. Então, só aí a gente tem 10 milagres para compartilhar. De onde o Senhor dependeu de uma capacidade humana, através das mãos dos médicos, mas da direção de Deus que capacitou aqueles médicos. O Senhor voltou à vida, vamos dizer o quê? 10 vezes. 10 vezes. Entendeu? E eu queria, para a gente encerrar esse testemunho, né? Eu já quero te agradecer por o Senhor ter compartilhado esse lindo testemunho conosco, que nos fortalece de fé, né? Como o Senhor disse, que se a gente pedir segundo o desejo do nosso coração, Deus vai nos permitir alcançar, né? Eu queria que para essa câmera, né? Até mesmo como forma de encerramento, eu queria que o Senhor deixasse uma palavra direcionada para quem assistiu esse testemunho, essa história. Eu queria que o Senhor deixasse uma palavra de fé para que a pessoa que assistiu entendesse a sua história, mas que tivesse o seu coração sedento por clamar a Deus, por clamar a Jesus, por uma transformação de vida e que tivesse a sua fé renovada, né? Se o Senhor puder, então, deixar essa mensagem, eu creio que ela vai tocar ainda muitas gerações a partir desse vídeo. Deus, ele é maravilhoso. A Bíblia relata que ele é conselheiro, Deus Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, quando a gente se dedica a ele, de corpo, de alma, de espírito, ele vem em teu auxílio. Então, quando nós nos entregamos de fato para Deus, eu lá em 81, quando me deu o problema, eu estava com um pé no Evangelho e outro pé no mundo. Mas Deus me deu a oportunidade de botar os dois pés no Evangelho. E quando você conhece o Evangelho de Deus, do Senhor Jesus, ele acrescenta a tua fé. E a fé é que promove esses milagres, Rodrigo. A fé, ela produz milagres. Então, você que está me escutando nesse momento, compartilhe com Deus todas as tuas ansiedades. Tem um versículo na Bíblia que nunca eu esqueço, que é em Filipenses. O apóstolo Paulo diz bem assim: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, todas essas coisas que acontecem com a gente, sejam conhecidas de Deus através da nossa oração. Então, através da oração, você vai poder dizer para Deus todas as coisas. E ele vai conhecer você. Através da palavra, Rodrigo, você adquire a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então não adianta você só orar. Você tem que estudar a palavra. Entendeu? A igreja primitiva, Rodrigo, ela se alicerçou na doutrina dos apóstolos. Isso é o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e os versículos ali, que você pode ler lá. Ela se alicerçou na doutrina dos apóstolos, em primeiro lugar. Depois na comunhão, ou seja, você tem que ir para a igreja. Você tem que procurar uma congregação, onde você possa ter comunhão com os demais irmãos. Terceiro, no partir do pão. E quarto, é nas orações. Então, Deus, ele quer fazer um milagre na tua vida, assim como fez na minha. Mas é preciso que você se dedique a ele. Corra para ele. Entregue a sua vida a ele. Entende? Deixe que ele comande a tua vida. E como é que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus através da palavra dele, da Bíblia Sagrada. Então você vai ler a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, através da palavra que você está lendo,
Ele vai convencer a tua vida, o teu coração, da justiça, do pecado e do juízo. E assim você vai poder obter uma vida de vitória, né? Como as vitórias que eu tive ao longo desses anos todos. Então, que você possa renovar a sua fé em Cristo. Que aquele sonho que estava frustrado, que as dificuldades que têm chegado à sua porta, que tudo aquilo que você tem feito e você acha que você não está alcançando o próximo nível, o próximo passo, que você possa colocar todas as suas expectativas no Senhor. E assim como o testemunho do pastor Luiz Fernando, possa aquecer a sua vida com Deus, possa reacender a chama do Espírito no seu coração e que você possa depender de Deus em tudo que você for fazer. Que Deus te abençoe. Amém.